Estevão, homem cheio de graça e de poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, sinagoga também, ou junto, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Sicília e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então, subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois ouvimos dizer que este Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram seu rosto e parecia o rosto de um anjo. Pai, muito obrigado por esta palavra. Nos dê a sabedoria necessária para que a gente possa aprender aqui nesta manhã. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Queridos, nós vamos continuar na nossa sequência de sermões no livro de Atos. A gente já está fazendo isso há algum tempo. É um material riquíssimo, escrito pelo nosso irmão Lucas, que também escreveu o Evangelho de Lucas, como uma sequência. Atos é uma sequência desse Evangelho de Lucas. E esse livro, ele é uma narrativa dos primeiros passos da Igreja de Cristo, depois ali da ascensão de Jesus. Como é que ficou esse grupo de discípulos, agora com Jesus não mais fisicamente ao seu lado, mas como Jesus em espírito e em verdade dentro do coração daqueles homens. Do capítulo 6, verso 8, que a gente abriu aqui nesta manhã, até o capítulo 7, verso 60, ou seja, creio que seja o final do capítulo 7, nós temos aqui a narrativa da morte, da prisão, da defesa, né, da morte de Estevão. A história de Estevão é narrada a partir do verso 8 do capítulo 6 e vai até o final do capítulo 7. Estevão, ele é considerado por nós o primeiro mártir da igreja cristã. Entretanto, apenas a nível de informação, para que você entenda o texto bíblico, você pode verificar aí na sua Bíblia, se você virar aí algumas páginas, você vai ver que essa seção é maior do que isso. Ela vai até o capítulo 12, ok? Até o capítulo 12, verso de número 25. Então, do versículo 8 do capítulo 6 até o capítulo 12, verso 25, é um bloco, é uma seção, onde a história de Estevão está inserida nela. Então, essa seção narra eventos importantes antes da primeira viagem missionária da igreja. Você vai ver que até o capítulo 12, verso 25, a igreja ainda não saiu para a sua viagem missionária de uma forma organizada. Ela está sendo preparada, ela está sendo maturada para a sua grande missão mundial. Então, se você pegar tudo que a gente já viu até aqui, todos os estudos que a gente já viu do livro de Atos, você vai ver que a igreja está sendo preparada, porque uma hora ela vai sair para a sua missão fora da sua realidade. Então, até aqui, nós temos uma igreja composta de judeus, basicamente. São eles que estão ali nessa igreja cristã. E ela vai sair desse contexto e ela vai até chegar aos confins da terra, até Pouso Alegre. Como é que ela chegou aqui na nossa cidade? Ela está sendo preparada para isso, para chegar em Pouso Alegre. Mas para isso, ela precisa ainda de algumas coisas. Nesse processo, alguns personagens são importantes. Até o meado do capítulo 12, aparecem personagens que eles não estão aí, a narrativa eles não estão aí à toa. Eles são muito importantes, como Estevão, que a gente vai ver hoje, como Saulo de Tarso, que posteriormente vai se tornar o Paulo, o grande evangelista aos gentios, Filipe,
que nós vamos ver um pouquinho, né, mais para frente, não hoje, e também um gentio chamado Cornélio. Então, todos esses 4 personagens, você vai ver que ele figura até o capítulo 12. Estevão, você vai ver que ele vai provocar uma resposta dos judeus, e quando ele começa a falar, e a gente não vai ver isso hoje, mas semana que vem, quando ele começa a falar, ele vai falar da autoridade de Deus e da liberdade de Deus em conduzir o seu povo até onde ele quiser. Para os judeus, o evangelho era só para eles. A promessa redentora era para eles. Então eles eram um povo muito exclusivista. E na pregação de Estevão, ele vai deixar implícito que Deus é livre. E é livre para construir um povo, para pegar um povo e levar essa mensagem aos confins da terra. E vai acontecer algo a mais a partir de Estevão e na pessoa de Estevão. A própria dispersão da igreja. Então aquele povo que estava ali, reunido, quietinho, né, vivendo aquele momento maravilhoso da descida do Espírito Santo, agora é provocado a partir dessa resposta dos judeus a se dispersarem. E por onde eles vão passando, eles vão pregando e plantando a semente do evangelho. Então Estevão é importante demais aqui nessa narrativa. Depois aparece Filipe, que é o sujeito que vai quebrar barreiras. O que Filipe vai fazer? Ele vai pregar aos samaritanos. Olha como que a igreja está sendo treinada. Primeiro ela está sendo provocada a ir para a rua, a sair. Depois ela está sendo treinada a quebrar barreiras. Ou seja, existe um povo lá fora que precisa do evangelho. E que nem sempre esse povo é socialmente aceito de tão bom grado por aqueles que estão dentro da arca de Noé. Vamos dizer assim. É pela igreja que está ali no seu cercado, no seu conforto. Então ela precisa enxergar, ela precisa quebrar a barreira e entender segmentos que existem fora, na sociedade, que às vezes estão às margens da sociedade, mas que precisa do evangelho do Senhor Jesus. E em Filipe a igreja aprende isso. Eles vão ter que se entender com um povo que eles não gostam muito. E no caso aqui os samaritanos. Depois você vê a pessoa de Saulo, que vai ser o cara que vai ter aquele momento dramático daquela conversão e que vai ser o vaso de Deus, o homem de Deus, que vai pegar essa semente poderosa e preciosa e vai levar para fora. Ele vai plantar essa semente em vários povos que até então não eram bem quistos pelos próprios judeus. Porque como é que o judeu via o mundo naquela época? Judeus e gentios, por isso você encontra muito isso na Bíblia. Os gentios, quem são os gentios? As outras gentes. Então o judeu tinha aquela cabeça assim, nós somos o povo exclusivo de Deus e o resto é resto. Então um gentio era muito mal visto por um judeu. Então aqui eles vão ter que aprender que Saulo agora é o cara que vai pegar essa semente, que vai ser o Paulo, o grande Paulo, e vai levar isso para fora. E depois você tem Cornélio. Quem é Cornélio nessa história? É justamente o primeiro gentio que vai ser convertido e aceito, recebido pela igreja. Então ele é emblemático aqui, as portas vão começar a se abrir. Mas tanto Filipe quanto Saulo e Cornélio é para depois. É só para que você entenda a estrutura do que você está lendo aí na sua Bíblia. Então vamos lá, o texto. Tá? A gente já falou aqui de 3 formas de atuação de Satanás para tentar frear o avanço da igreja. Então, como é que Satanás trabalhou naquela época e trabalha até hoje para frear o avanço de uma igreja? Então, a gente viu que, primeiro, ele usou a pressão física, a violência. Então, nós tivemos prisões de apóstolos e aqui a gente vai ver de novo Satanás usando a mesma estratégia. Ele vai matar uma pessoa, ok? Vai ser uma pessoa, vai ser apedrejada e vai morrer. Então, você vê a estratégia da violência, porque essas 3 formas, esse tripé de ação de Satanás, ele perpetua durante todo o livro de Atos e ainda hoje. Tá? Você vai ver que nós falamos aí da pressão moral, né? da tentativa moral, ou seja, a física não estava dando certo, então Satanás levanta dentro da igreja a hipocrisia. Né? Então começa a levantar aquela pessoa que ela quer ser igreja, ela quer ser como a igreja, mas ela não é, o coração dela não é. Então quer se parecer com quem é. Então foi o assunto da fidelidade. Então você tem uma igreja ali pronta e generosa a ajudar uns aos outros, e você tem um casal que quer parecer que é generoso também, mas ele não é. O coração dele não é generoso.
Então ele pode até dar alguma coisa, mas não a nível de um crente salvo que entende os planos de Deus para a humanidade. Então você cria hipocrisia dentro da igreja. Mas isso também não freou o avanço. Então você vai ver ali no início do livro de Atos outra estratégia de Satanás, que é a distração. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqueles que são responsáveis por pregar a palavra de Deus, por orar por esse povo, por realmente ensinar esse povo, e vamos dar a eles uma série de distrações para que eles não consigam fazer tanto aquilo que eles foram levantados para fazer. E aí você vê ali também isso sendo quebrado na instituição daqueles 7 homens, do qual Estevão é um deles, para que liberasse os apóstolos, porque o ministério da palavra de Deus e da oração era exclusivo daqueles homens ali. Eles foram levantados, não era que era exclusivo, desculpa, eles foram levantados para isso. Outros também pregavam, outros também oravam, mas aqueles homens foram levantados para aquele fim. Posso atender, gente? Eu atendo, pode ficar tranquilo que eu atendo. Brincadeira. Às vezes é do céu, quem sabe uma mensagem. Profeta Júlio, eis que vos entrego. Brincadeira, só para descontrair, só para quebrar o barulho, fica em paz, não incomodou em nada, tá? Não, incomodou sim, mas... Deixa eu continuar aqui, gente, na minha sequência, na minha linha de raciocínio. Volta, né, meu? Volta. Então, vamos lá. Então, o que acontece aqui? Onde é que eu estava mesmo? Nem vocês sabem onde que eu estava, tá vendo? Então, tá, reconectei. Então você vê essas 3 estratégias de Satanás que elas perduram até hoje. Por exemplo, a violência física, talvez a gente não viva aqui em Pouso Alegre, mas tem irmãos nossos, e eu quero encorajar você a acessar o site Portas Abertas, porque se eu colocar lá no grupo de membros, às vezes eu coloco, mas eu não sei se você vai ler aquilo tudo. Lá você vai ver o martírio que muitos dos nossos irmãos sofrem. Então está lá registrado essas coisas. Então essa estratégia existe até hoje. A hipocrisia, não precisa nem eu te falar, ela está aí. Quantas pessoas estão aí dentro da igreja com capa de ovelha e é lobo? Quantas pessoas querem se parecer com outros crentes e não são? Quantas pessoas estão dentro da igreja, mas o coração não está em Cristo? Está aí no meio do povo de Deus. Quantas pessoas estão rindo para você, estão abraçando você e estão enfiando a faca em você e rodando? Dentro da própria comunidade cristã. Isso é fato. Então está aí, a estratégia de Satanás continua. A questão da moral. E a questão da distração, a mesma coisa. Quantos pastores estão perdidos sobre o que fazer dentro de uma igreja? Ele não sabe o que ele faz. Então tudo que dá ele vai fazendo. Ele troca a lâmpada, ele pega os outros em casa, traz para a igreja, ele conserta, ele trabalha de pedreiro, de eletricista, disso tudo. E ele fica com medo de dizer não para a igreja, com medo de ser mandado embora, ter redução até no seu próprio salário. São reféns dessas coisas. Perdidos. Então a estratégia continua a mesma coisa, até hoje, não é? Mas a igreja também continua crescendo. Aos trancos e barrancos, a igreja de Cristo no mundo continua crescendo. E nós temos aqui então o primeiro caso de morte, relativamente atestada ali pela igreja. Então Estevão, um homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes milagres, grandes maravilhas, e sinais entre o povo. Estevão, ele já foi mencionado na seleção dos 7 homens aptos a cuidar do problema das viúvas, né? No verso de número 3 aí do capítulo 6, que diz lá: irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunhos, cheios do espírito e de sabedoria, e nós vamos passar essa tarefa para essas pessoas. Estevão era um desses 7. Agora aqui nesse texto, ele é apresentado por Lucas como um homem cheio de graça e cheio de poder. Vamos tentar pensar esse homem hoje? Como é que um homem desse seria hoje aqui dentro da igreja? Ok? Seria uma pessoa provavelmente muito gentil, muito amigável, uma pessoa doce, sabe aquela pessoa que transmite para nós essa ideia da gentileza, da generosidade, da doçura, mas ao mesmo tempo você sabe que você está lidando com uma pessoa que tem autoridade, firmeza e que sabe muito bem o que está fazendo ali. É um homem que está no controle das coisas. John Stott, um grande
teólogo, vamos dizer assim, da nossa atualidade, comentando esse texto, ele diz assim: graça e poder formam uma combinação surpreendente. E aí John Stott vai citar um homem chamado Campbell Morgan, que foi um pregador inglês, morreu, acho que no primeiro meado ali da década de 40, e esse camarada era muito conhecido até por ser um pregador muito eloquente. Diz a história que 13 anos de idade ele já pregava o evangelho, já pregava assim para pessoas, né? E ele vai citar justamente esse pregador, esse estudioso inglês, e ele vai dizer que ele descreve graça e poder, diz John Stott, que ele descreve como doçura e força mesclado na mesma personalidade. Então nós estamos falando de um homem que, ao mesmo tempo que transmite a gentileza, ele é um homem forte na sua palavra, no seu posicionamento, na sua conduta e na realização da sua missão. Então, um homem gracioso, mas com autoridade e poder. Assim a gente pode descrever também, sabe quem? Jesus Cristo. Da mesma forma. Estevão era semelhante a Jesus. E se você voltar aí no tempo, na sua mente, sobre os evangelhos, você vai ver que ele está fazendo exatamente o que Jesus fez. Da mesma forma. E ele está sofrendo e vai sofrer as mesmas consequências. A reação daqueles homens para com ele é a mesma que eles tiveram para com Jesus. Não é? Então a experiência que Estevão vai viver ali nessa narrativa é muito semelhante à experiência que Jesus viveu. E apesar, veja bem, de toda a gentileza, apesar de todo o poder, ele provocou aversão dos judeus com a sua mensagem. Com toda a gentileza, com toda a autoridade, cheio do Espírito de Deus, mas quando ele abriu a boca para falar do Evangelho, ele provocou a aversão. Isso mostra o caráter aversivo da palavra de Deus no coração do pecador. Você pode fazer coisas boas e gentis. A igreja pode ajudar a sociedade, mas dificilmente a sociedade vai amar a igreja como você e eu esperamos. Isso não vai acontecer. Você pode fazer grandes movimentos. Você imagina o que Jesus fez enquanto estava vivo. Jesus chegou a ser aclamado pelas pessoas quando ele entrou em cima de um burrinho. E aí por isso você tem até hoje o domingo de Ramos aí no catolicismo. E as pessoas pegavam ramos e bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Ele curou muita gente, ele fez muito milagre, ele ajudou muita gente. Mas quando ele foi levado por Pilatos a uma grande multidão, aquelas mesmas pessoas que ficaram com os ramos na mão gritavam: crucifica-o. Aquelas mesmas pessoas que um dia disseram: bendito é o que vem em nome do Senhor, disseram para Pilatos: nós queremos que você solte Barrabás, porque Barrabás nos representa, ele se parece com a gente. Barrabás é o protótipo do nosso coração, da nossa alma poluída pelo pecado. É com ele que nós nos identificamos. Nós não queremos ninguém na nossa orelha dizendo para a gente o que a gente deve ou não fazer. Nós queremos alguém que nos dê liberdade. Por isso, solta Barrabás e prende Jesus. Mais tarde, Paulo vai dizer o seguinte, que as pessoas suprimem a verdade de Deus, sufocam a verdade de Deus. O que é isso? Colocar ela de escanteio. Porque para mim é mais interessante não acreditar naquilo, sufocar aquilo, do que ter aquilo buzinando na minha orelha e dizendo para mim: não seja como você é, não faça o que você faz. E aqui está acontecendo a mesma coisa. A palavra de Deus, ela causa aversão no coração daquele que ainda não entregou a vida a Jesus. Ela é uma mensagem confrontativa, ela provoca o inferno, mas ela é libertadora. Então, quando a igreja prega fielmente a palavra do Evangelho, certamente haverá aceitação por parte de alguns, mas haverá muita rejeição e repulsa por parte de outras pessoas. Então, não se sinta triste, abatido, desanimado, desencorajado quando você pregar o Evangelho para alguém, ou quando você falar de Jesus para alguém e a pessoa não tem uma resposta muito boa para você. Como naquelas encontros familiares do final do ano, que você vai cheio do espírito para aquela reunião,
Mas tem muita gente lá que o coração está mais voltado para o outro lado. E quando você vai todo bobo pegar a palavra de Deus para falar uma palavra natalina, né? E você encontra uma rejeição dos seus próprios familiares. Não desanima com isso. Isso faz parte da narrativa bíblica, não é? Então, apesar de todas as qualidades marcantes e extraordinárias de Estevão, a resposta dos ouvintes não foi agradável e nem amigável. Então o texto diz: contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos. Todo mundo liberto, né? Quem eram essas pessoas aqui, né? Provavelmente eram escravos ou escravo não, porque aquele liberto não pode ser escravo, né? Eram ex-escravos ou descendente de ex-escravos. Eram judeus que agora faziam parte de uma sinagoga. Há uma discussão muito grande aqui, se Lucas está falando de várias sinagogas, de uma sinagoga, de duas, isso não interessa para a gente aqui agora. Interessa que as pessoas estavam ali reunidas. Eram representantes judeus, né, que estavam ali, a maior parte aqui judeus estrangeiros, ou seja, eles não eram natural de Jerusalém. O judeu, já falei para você aqui, pelo menos naquela época, bem diferente da gente. O brasileiro, quando ele vai para um outro país, que ele percebe que aquele país pode levantar o status deles, é melhor do que o dele, a primeira coisa que ele quer, ele já chega lá falando a língua, ele já veste a capa daquele país. Ele veste a capa, ele quer logo que um filho, casar com alguém dali, um filho nasce, e ele vai ter muito orgulho de dizer que o filho dele é daquele país ali. Ele esqueceu o Brasil. O judeu não é assim, ou não era assim. Ele pode nascer lá na China, mas ele é do povo de Deus, ele entende dessa forma. Então aqui o que está acontecendo são judeus que nasceram em outros lugares, mas que agora estavam ali, não é? E ele vai dizer que judeus libertos, ou seja, ex-escravos ou descendentes desses ex-escravos, de Cirene, de Alexandria, bem como das províncias da Sicília e da Ásia, você pode ver que é de todos os lugares ali, e esses homens começaram então a discutir com Estevão. Então Lucas nos apresenta os opositores, eram pessoas que frequentavam sinagogas, eram pessoas praticantes. O que era uma sinagoga? Era justamente para atender essas pessoas. Então você tem o templo na capital, mas você tem aqueles judeus da diáspora, são judeus que saíram, ou por perseguição, ou por conta própria, não voltaram, muitos não voltaram no cativeiro babilônico, preferiam ficar lá, outros foram expulsos por imperadores romanos ou por exércitos romanos, ficaram onde estavam. E agora, como é que atende espiritualmente essas pessoas? Então nascem as sinagogas, que eram pequenos lugares que não havia oferta de sacrifício, mas havia leitura da Torá, leitura da lei de Deus. Então essas pessoas frequentavam esses lugares, estavam ali, não é? Esses eram os algozes ali naquele momento. E esses homens então começam a discutir com Estevão por conta da sua mensagem. E a despeito de ter sido comissionado para cuidar das viúvas, você vê que Estevão parece que ele tem o dom da pregação, e ele continua fazendo isso, ele continua pregando, mas os opositores que vão discutir com ele ali não esperavam que tinha um homem de muita sabedoria ali. Então o texto diz no verso 10 que eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito que falava ali com que Estevão falava. Isso aqui é muito importante para nós, gente, presta atenção. Aqui diz de uma promessa de Jesus que ele não abandonaria os seus discípulos. Jesus estava no negócio, Jesus preparou a sua igreja, Jesus prepara a sua igreja. Quando você vai para a rua, como num projeto desse que a Camila acabou de falar aqui agora, e você vai falar do evangelho com uma pessoa, presta atenção, é nesse sentido que onde houver 2 ou 3, ele está lá. É nesse sentido que Jesus vai dizer: eu nunca te abandonarei pelo século dos séculos. Então ele prepara a sua igreja, e ele preparou esses homens. Então aqui é muito importante, presta atenção no texto que eu vou ler para você agora. Está lá em Lucas, o mesmo Lucas que escreveu Atos, no capítulo 21, verso 15. Olha o que Jesus diz para os seus discípulos: eu lhes darei palavras e sabedoria. Aqui nenhum dos seus adversários será capaz de resistir e contradizer. Então aqui você imagina como isso era poderoso para essas pessoas. Você imagina como que essa promessa de Jesus está aparecendo de forma prática e viva ali agora. Ela está sendo realizada. Por isso que Lucas narra uma e narra outra. Ele está mostrando, olha, aqui tem uma promessa e aqui tem o quê? O cumprimento dela. Olha o que ele diz no capítulo 12, Lucas 12, versos 11 e 12.
quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão ou com aquilo que vocês vão dizer, pois naquela hora o Espírito Santo vai ensinar vocês o que vocês devem dizer. Gente, isso está acontecendo aqui, em Estevão. Por isso que eles estão discutindo com Estevão e eles não conseguem sobrepor a sabedoria dele, porque é uma sabedoria divina, de um homem que está a serviço do reino. Preste atenção, nós temos que começar a aprender a olhar para as promessas de Jesus e aplicar ela no reino de Deus e não nas nossas particularidades. A igreja precisa abrir a visão para isso. Quando você vai para a rua, quando você está fazendo um trabalho de discipulado, quando você está num pequeno grupo, você precisa entender que aquelas promessas de Jesus, ali é o lugar do cumprimento delas. Não é necessariamente nas minhas particularidades. O dia que eu fizer uma besteira lá na minha casa, que vier a polícia, vai me dar sabedoria para dialogar com a polícia. Não é assim. Mas é quando eu estiver pregando o evangelho de Jesus, quando eu estiver pregando a palavra do Senhor, não vai me faltar sabedoria para lidar com as oposições que se levantarem na minha frente. Então, ao ler, isso não é diferente para nós, né? Quando a gente abre as Escrituras, nós podemos ouvir todos os dias as promessas de Jesus para nós. E quando a gente lê a confirmação dessas promessas na vida de Estevão e de outros apóstolos, nós nos encorajamos a pregar o Evangelho sem medo e sem temor. Estevão estava munido da sabedoria divina. As argumentações daquelas pessoas não se sustentavam diante da sabedoria de Estevão. Enfurecidos, então, por isso, por não terem como argumentar com ele, e quando você perde o argumento, o sujeito parte por quê? Você está dialogando com uma pessoa, a pessoa perdeu o argumento com você. Ela vai partir para a violência. Ela vai baixar o nível. Não é assim que funciona? Então, o que eles fazem? Eles começam, então, vamos tentar difamar esse pessoal aí. Vamos baixar o nível com eles. Então, verso 11 diz, então, subornaram alguns homens para dizerem, ouvimos Estevão falar palavras blasfêmicas contra Moisés e contra o Senhor. Contra o Senhor, depois você vai ver no texto seguinte, que ele está falando do templo também, né? Então, há ali as duas coisas misturadas. A ideia de subornar aqui, gente, presta atenção que isso é importante para nós. Você pode ser um subornador e nem percebe. É de induzir a pessoa a falar falsamente a respeito do outro. Essa é a ideia do subornar. E isso pode ser feito por meio de pagamento ou por outro tipo de persuasão. Eu posso simplesmente colar com uma pessoa e começar a insinuar para ela criar uma imagem negativa do outro. Simples assim, tá? Então, o fato é que esse mecanismo existe até hoje. Então, quando se quer difamar uma pessoa, o difamador induz o outro a ver a pessoa que ele quer difamar do jeito que ela está vendo. Ok? Então, se eu quero, por exemplo, imprimir no Lucas que ele é ruim de bola, eu vou colar aqui no Júlio e vou começar a falar, você viu aquela jogada do Lucas? Que horrível aquilo. O cara não corre. Ele nem estava lá vendo o Lucas jogar. Mas eu começo a imprimir no Júlio uma perspectiva que o dia que ele for jogar bola com o Lucas, ele não vai escolher o Lucas, porque eu já difamei. Entendeu como é que funciona a coisa? Você cola do outro lado, do lado de uma pessoa, e você começa a imprimir para essa pessoa uma imagem negativa do outro, uma visão distorcida dos fatos, que muitas vezes você não estava nem lá para ver, mas já imprimiu. Talvez se você estivesse lá vendo o jogo, Júlio, você ia falar, não, pastor, não é assim não, o cara correu, os caras que não tocavam a bola para ele. Pô, o cara joga bem, viu aquele gol que ele fez? Mas você está criando uma imagem baseada na minha interpretação dos fatos e não na sua própria. Então você imprime isso, gente, isso é sutil demais. Você pode estar sendo um difamador e não sabe. Quando você começa a colar do lado de outras pessoas e tentar fazer com que as pessoas enxerguem o outro do teu jeito, da sua forma de ver e de pensar. E às vezes você nem estava lá coisa nenhuma. Você não viu nada, mas você tenta imprimir isso no outro, até para que você ganhe mais valor. Porque você fica bem na fita, né? Você tenta angariar a gente para ter aquela visão.
Então a ideia de subornar ela é muito perigosa de hoje. Estevão estava sendo acusado, olha só, de duas coisas: proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Então ele estaria falando mal da lei e de Deus ou do santuário do Senhor. Em que sentido Estevão estava então blasfemando contra o Senhor? Lucas vai nos dar detalhe aí a partir do verso 12. Ele vai dizer: dessa maneira, eles atiçaram o povo, os líderes e os mestres da lei. Depois foram, agarraram Estevão, levaram ele para o conselho superior. Lá arranjaram alguns homens para dizer mentiras a respeito dele. Essas pessoas afirmaram o seguinte: este homem não para de falar contra o nosso templo e contra a lei de Moisés. É isso que ele está fazendo. Ué, mas para nós aqui ele não está pregando o evangelho? Mas para eles lá ele está falando mal da lei de Moisés e do templo. Nós ouvimos ele quando ele dizia que Jesus de Nazaré vai destruir o templo e mudar todos os costumes que Moisés nos deu. Às vezes as pessoas me dizem coisas, eu pergunto assim: você escutou? Não, mas ele disse. Mas você escutou? Você estava lá realmente? Não, mas eu vi quem disse. Não, mas você escutou? Não, mas fulano estava conversando, só podia estar falando sobre isso. Mas você escutou? O cara não consegue dizer que escutou. Ele não escutou nada. Não é? Então Deus... duas coisas eram muito importantes para esses homens: a lei e o templo. Eles estavam acusando Estevão de profanar isso. E são acusações gravíssimas. Mas a pergunta é: foi desse jeito? Será que Estevão estava realmente falando isso? Jesus falou que destruiria o templo e aboliria a lei, porque Estevão estava ensinando o que Jesus ensinou. Então a difamação, ela parte do princípio de que a pessoa falou o que ela não disse. Já ouviu esse termo? O sujeito falou o que não disse. Você pode falar uma coisa, mas não foi aquilo que você disse. Não é? Então a difamação apresenta uma visão distorcida dos fatos, porque o objetivo é denegrir a imagem do outro. Vamos ver o que Jesus falou? Lá em Marcos capítulo 14, versos 55 a 59, diz assim, a gente está quase chegando no final, tá, gente? Olha só o que diz. O evento na pessoa de Jesus. O chefe dos sacerdotes e todo o conselho superior estavam procurando encontrar alguma acusação contra Jesus, a fim de condenarem ele à morte, mas não conseguiam nenhuma. Muitos diziam mentiras, a mesma coisa que aconteceu com Estevão. Muitos diziam mentiras contra ele, mas as suas histórias não combinavam umas com as outras, porque mentira não combina, cada um contou uma mentira de um jeito. Não é? Então as histórias não combinavam. Alguns se levantaram e acusaram Jesus com mentiras. Nós ouvimos quando ele disse o quê? Eu vou destruir este templo que foi construído por seres humanos e em 3 dias levantarei outro que não será construído por seres humanos. Mesmo assim, as suas histórias não combinavam umas com as outras. Isso aconteceu com Jesus e vai acontecer com Estevão. As pessoas estavam falando mentira. Então observe o princípio da difamação. Ninguém ouviu a palavra da boca de Jesus. Aqueles homens ali não ouviram nada, por isso que não combinava aquilo. Estavam mentindo. Eles estavam falando do que não sabiam, como foi no caso de Estevão. Então uma pessoa pode estar fazendo o papel de difamador sem perceber. Você pode replicar uma história sobre outra pessoa sem ter presenciado aquilo. Então você está repetindo o que o outro falou e do jeito que o outro interpretou. Talvez se você estivesse lá, como no caso do Júlio e do Lucas, você não interpretaria desse jeito. Vamos ver o que Jesus falou sobre isso? Está lá em João capítulo 2, versos 18 a 22. Aí os líderes judeus perguntaram: que milagre você pode fazer para nos provar que tem autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: derrubem este templo e eu o reconstruirei de novo em 3 dias. Eles disseram: a construção desse templo levou 46 anos e você disse que vai construir ele de novo em 3 dias. Porém, o templo do qual Jesus estava falando era o seu próprio corpo. Quando Jesus foi ressuscitado, os seus discípulos lembraram que ele tinha dito isso e então creram nas escrituras sagradas e nas palavras dele. Jesus não estava falando do templo físico, ele estava falando de si mesmo.
Jamais Jesus ia destruir um lugar tão significativo assim. Mas ele estava dizendo algo sobre aquilo que ele falou de si mesmo. Ele afirmou isso no seu ministério. Ele falou que ele era maior do que o templo nesse sentido. Então, lá em Mateus 12:6, ele diz: eu afirmo a vocês que o que está aqui é mais importante ou maior do que o templo, porque não é sobre o lugar físico. Então, eles mataram Jesus, mas ele ressuscitou e a sua igreja permanece de pé até hoje. Esse é o princípio da fala de Jesus, e não que ele ia destruir um lugar. No futuro, as pessoas não teriam mais que se reunir naquele templo judaico. Essa era a ideia de Jesus. Mas as pessoas se reuniriam nele. Como disse o falecido pastor Nilson do Amaral Fanini, num sermão no ano 2000, eu estava lá. Isso eu ouvi, tá, gente? Ninguém me contou. Eu estava lá no templo, sentado, na primeira igreja batista de Niterói, um evento maravilhoso. E ele disse lá, uma boca desse tamanho, depois imprimiu num papel, e eu tenho ele guardado até hoje, porque fazia parte do seminário. Né? Cristo é o templo onde Deus e os homens se encontram. É em Cristo que nós nos encontramos, com Deus e uns com os outros. Então o que Jesus estava dizendo era o seguinte: um dia, e isso aconteceu provavelmente no ano 70, esse templo vai cair. Vocês também vão derrubar o verdadeiro templo do Senhor, que sou eu. O templo físico vai cair, mas o verdadeiro templo do Senhor, vocês vão matar ele. Só que esse templo vai ressurgir em 3 dias, e ele está vivo e será erguido. A partir de então, as pessoas não se reunirão mais nesse templo judaico, mas em mim, e em mim elas também chegarão ao Pai. Então Jesus estava falando dele, e não do templo físico. Foi essa mensagem de Estevão sobre Jesus e sobre o templo que os homens estavam dizendo. Esse cara está andando por aí dizendo que vai destruir o templo. Não vai, não é isso. Quanto à lei, Jesus nunca desrespeitou a lei. Pelo contrário, Jesus veio para mostrar como viver a lei na íntegra. Então, em Mateus capítulo 5:17, não pensem que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou para com os ensinamentos dos profetas. Eu não vim acabar com eles, mas eu vim para dar um sentido completo. Ou seja, Jesus veio viver a lei. Então a gente fala muito assim, a lei não tem mais nada para a nossa vida. Não, tem sim, não é bem assim que funciona. A lei, ela está aí para mostrar que você é pecador, para mostrar que você não consegue se salvar. Você depende de alguém, você não tem condições, você precisa de alguém. Mas, quando você chega a Cristo, e você tem um encontro poderoso com Cristo, sabe o que ele faz com você? Ele te devolve para a lei. E agora com um espírito correto, não para obter a salvação, mas como devoção e adoração ao teu Deus, ele te diz: vai lá e cumpre a lei. Não matarás, não adulterarás, não roubarás, não dirás falsos testemunhos, não cobiçarás, honrarás teu pai e tua mãe, só terá um Deus na sua vida. Eu me volto agora não porque isso me salva, mas de uma forma em que eu faço isso com sentido como Deus gostaria que fosse feito. No verso 15, para a gente finalizar, o texto diz algo interessante. Todos os que estavam sentados na sala do Conselho Superior olharam firmemente para Estevão e viram o rosto dele, parecia um anjo resplandecente. Você já viu isso em outro lugar na Bíblia? Alguém que olharam assim para ele e falou assim: o rosto do cara está brilhando. Quem foi? Compare esse texto então com Êxodo 34:29, quando Moisés desceu do Monte Sinai, carregando as 2 placas da aliança. O seu rosto estava brilhando, porque ele tinha falado com Deus, mas ele não sabia disso. Eles viram o rosto de Estevão da mesma forma como os israelitas viram o rosto de Moisés. O que Deus estava dizendo ali naquele momento para aquelas pessoas? Eu estou neste negócio. Está vendo esse cara que vocês vão apedrejar? Está vendo esses caras que vocês estão acusando que ele é contra a lei e contra o templo? Eu estou com ele. Olha como ele brilha, igual aquele que vocês chamam de pai da lei. Mas cadê que entende? Não entende, né? O que a gente aprende com essa narrativa aqui hoje? Primeiro, o livro de Atos nos mostra muito como a mensagem do Evangelho, a despeito de ser poderosa, ela pode ser rejeitada. Então, irmão, não cria a ilusão que você vai falar para as pessoas e elas vão te amar e amar a sua palavra. Não é assim que funciona.
Algumas pessoas vão te amar e amar a tua palavra. Elas vão aceitar de bom grado o evangelho que você oferece para ela, mas muita gente vai virar a cara para você, vai rejeitar você e vai difamar você. Então, vamos sair da ilusão e vamos entrar na realidade. Segundo, mesmo crentes honrosos, justos e piedosos podem ser rejeitados e afrontados. Eu já vi uma vez, há muitos anos atrás, eu morava num lugar do lado de uma igreja. Eu tive essa experiência, né, de morar do lado. Era um sobrado com 2, 3 apartamentos, não era, Marina? E tinha uma Assembleia de Deus do lado. E a garagem que era nossa era uma briga porque eles queriam fazer escola. Alguém disse que eles podiam fazer escola bíblica dominical lá. E a Assembleia, você sabe, né, irmão? Nesse momento que eu falei tudo isso, o povo já estava pipocando, né? Vocês estão aí de boa, mas na Assembleia, o povo, né? Ai, glória a Deus, uma barulhada horrível. E o cara de cima uma vez encrencou, não sei se você lembra disso, ele foi afrontar lá o pastor, e o pastor abria a boca e dizia: eu sou um homem santo de Deus. Irmão, é isso. É desse jeito. Pode ser santo de Deus. Pode ter a asa, a auréola. Isso não significa que as pessoas vão olhar para você e falar: ó, santo de Israel. Não vai acontecer. Oi? Não vai ser assim, mas os caras crucificaram Jesus, apedrejaram Estevão. Você quer que faça o quê com você? Te receba com uma bandeja de frutas? Não vai, irmão. Com uma tábua de sushi? Não vai. Tá? Então se conscientize disso, tá? Terceiro lugar, para os que não creem, o evangelho é visto como destrutivo, subversivo, ok? Tem gente que tem verdadeira aversão ao evangelho porque acha que é destrutivo. Em último lugar, nós devemos confiar que o Senhor da igreja está ativo na condução do seu povo. Então, o grupo que vai sair aqui no sábado precisa entender isso. O Senhor da igreja está ativo na condução desse povo. Está junto com esse povo. O Senhor da igreja está junto com a sua igreja. Agora, presta atenção. O Senhor da igreja está junto com a igreja e a igreja precisa fazer a vontade do Senhor da igreja. Porque não adianta, o Senhor da igreja está junto, vamos fazer uma balbúrdia terrível. Não, não é assim. A igreja está no centro da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, o Senhor da igreja está lá com ela. E não tem como dar errado os projetos e os planos de Deus na vida de uma igreja. Só que o povo de Deus precisa abrir a visão para esse negócio, em nome daquele que vive e reina para todo sempre. Amém? Vamos convidar aqui aqueles que vão nos ajudar aqui no momento da ceia. Tá?